Sabe o que compõe a maior parte do lubrificante? Fica aqui para saber. Outro dia aqui no canal a gente falou sobre os aditivos, que são parte do desempenho do lubrificante. Mas você sabe o que é a maior parte do que compõe o óleo lubrificante? São os óleos básicos. Esses óleos básicos são originados do refino do petróleo, assim como a gasolina, o diesel, a vaselina, a parafina. Então, partindo do petróleo bruto que é extraído da terra, tudo isso é retirado, o óleo básico é uma dessas partes. E por mais que muitas vezes a gente fale de óleo mineral e óleo sintético, todos eles têm a mesma origem, que é esse refino do petróleo. Existem dois tipos de óleo básico. Você consegue adivinhar aí quais são? A maioria das pessoas falou aí mineral e sintético, mas não é bem assim. Os tipos químicos de óleo que existem são naftênico e parafínico. Para quem lembra lá daquela aula de química, o naftênico é aquele que tem um formato circular da cadeia, e os parafínicos têm uma cadeia linear. Esses dois tipos, o naftênico e o parafínico, são usados para a produção de lubrificantes. Mas o naftênico é um pouco mais usado focado nas indústrias e algumas aplicações específicas. Aqui a gente vai tratar um pouco mais sobre os parafínicos, são aqueles que são mais usados no segmento automotivo e que têm características que variam bastante dependendo da sua aplicação. Esses óleos eles são classificados pela API. Quem acompanha aqui com certeza já conhece, mas é o Instituto de Petróleo Americano. É basicamente um instituto feito pelas montadoras para criar regras baseadas nos lubrificantes para classificação e para mostrar e padronizar os tipos de lubrificantes. A API definiu 5 tipos de óleos básicos diferentes e eles são classificados por algumas características e pelo processo produtivo. A gente vai falar um pouquinho de cada um a partir daqui. Os grupos 1 e 2 são minerais e os 3 e 4 são sintéticos. O grupo 5 é o que inclui todos os tipos demais não classificados nos 4 primeiros. O grupo 1 é o mais simples, ele tem coloração âmbar e tem nível de saturação entre 67% e 90%. Isso significa que a cadeia deles é mais aberta para conexões. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, porque pode se conectar com oxigênio, gerando oxidação que degrada o óleo. Além disso, ele pode ter mais de 0,03% de enxofre. Por isso ele tem a cor um pouco mais amarelada, que é a cor característica do enxofre. O grupo 2 ainda é um óleo mineral, mas ele tem características mais estáveis do que o do grupo 1. Ele tem um máximo de 0,03% de enxofre e ele também, por isso, tem uma coloração muito transparente. Quando a gente vê, parece água. A gente vai mostrar aqui um pouquinho. Ele é um produto que tem entre 80 e 120 de índice de viscosidade. O índice de viscosidade, para quem lembra, é a diferença da viscosidade a 40 graus e a 100 graus. Isso é importante para os óleos multiviscosos, né? O 10W40, 5W30. Quanto maior o índice de viscosidade, maior é a diferença da temperatura e da característica nessas duas temperaturas. Além disso, o grupo 2 também precisa ter no mínimo 90% de saturação, ou seja, a cadeia dele é mais estável e com isso também oxida menos, dando maior durabilidade ao lubrificante. Esses dois óleos são classificados como minerais. A principal característica que faz isso é estar nesse índice de viscosidade entre 80 e 120. Os óleos sintéticos têm que ter mais do que 120 de índice de viscosidade, e é isso que caracteriza os próximos grupos, o 3 e o 4. O grupo 3 é o sintético mais comum e é o que forma praticamente todos esses óleos sintéticos que a gente vê no mercado. A única característica diferente dele do grupo 2 é ter esse índice de viscosidade maior do que 120. O resto é tudo igual, ele tem que ter mais de 90% de saturação e um índice de enxofre bem baixo. Ou seja, quando a gente olha os dois produtos, parece até que é a mesma coisa, os dois têm essa mesma característica visual, mas na hora do desempenho isso ajuda bastante, principalmente permite com que a gente alcance índices de viscosidades maiores que são importantes para produtos mais nobres. O grupo 5 junta todos os demais, como os ésteres, PAG, e ele também tem aplicações um pouco mais específicas. Mas e aí o óleo refinado? O óleo refinado, na verdade, pegou uma fama muito ruim por práticas ilegais que muitas vezes são feitas por empresas criminosas.
Elas muitas vezes captam esse óleo usado no mercado e utilizam novamente em um processo produtivo ou utilizam normalmente em algum produto sem passar pelo re-refino, sem passar pelo refino novamente. Isso é um crime e ele gera toda essa repercussão sobre o óleo usado e principalmente sobre a utilização do óleo usado. Na prática, o re-refino é uma reciclagem, ele precisa passar por um processo produtivo complexo, numa indústria feita para isso, e no Brasil existem poucas empresas que são qualificadas pela ANP para fazê-lo. Aquelas que fazem processos muito robustos e controlados. E no final, o que eles acabam gerando são produtos iguais a esses que nós acabamos de falar. Eles têm que ter as mesmas características do óleo novo. Pode ser um grupo 1, grupo 2 e até grupo 3. Aqui no Brasil, a maioria das empresas de refino fazem grupo 1. Mas existe uma empresa no Brasil que produz um grupo 2, ou seja, o óleo mineral de maior qualidade que existe a partir do óleo usado. E o mais interessante é que fora do Brasil existe até o grupo 3, ou seja, tem óleo sintético feito a partir de óleo usado. Tudo isso só é alcançado num processo produtivo robusto, bem feito e controlado. E não é a realidade do que muitas vezes é o que a gente vê por aí de óleos que fazem no fundo de quintal, fazem pequenos processos que não são aqueles regulamentados pela agência do Brasil, que é a ANP. E aí, você já conhecia essa classificação e essas características? Ficou alguma dúvida? Entendeu todos os termos técnicos? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui e a gente vai respondendo ou até pode gravar um novo vídeo explicando essas dúvidas.